Inclusive aqui algumas que eu antecipei, que eu pintei, deixa eu mostrar, olha. Olha aqui, que coisica mais fofa. É só um toquezinho que a gente vai dar aqui para deixar ela ainda mais viva. E depois a montagem do galho, que tem uns truquezinhos aqui, que é muito tranquilo para a gente poder trabalhar. E aí eu quero saber, algumas pessoas já postaram que já estavam aí antecipando, fazendo um monte de florzinha para hoje fazer a parte da pintura. E aí quero saber se mais gente fez e não postou, como é que tá aí essa questão toda de todo mundo aí, que algumas pessoas até não me marcaram, me mandaram mensagem, enfim. Então, toda vez, gente, que vocês tiverem alguma coisa assim, me marca para eu poder compartilhar vocês, pra gente entrar aí num círculo que todo mundo se compartilha, todo mundo se ajuda, e toda vez que eu compartilhar o trabalho de vocês também ajuda aí na região, enfim, que é mais gente visualizando. Então, me marca para eu poder ver, inclusive para falar se tá ok, se não tá, enfim, falar isso tudo. E aqui eu tô com 6 potinhos de cor, parece muita coisa, mas é tudo tão pouquinho, porque ela é muito delicada. Então esse é o, assim, o pulo do gato, o segredo dessa flor, que ela não pode entrar com muita cor, assim, a cor muito, sabe, dura, ela tem que ser muito sutil, não pode estar com o pincel carregado. Esse é o grande segredo, mas eu vou mostrar aqui no passo a passo. Mas agora eu quero saber de vocês aí no YouTube, no Instagram, como é que tá, se estão conseguindo me ver, me ouvir. Não, tá horrível. Tá ruim, gente? Tá travando. Tá travando. Tá. Ô dó. Tá travando no YouTube. No YouTube. No YouTube, gente. Então, o pessoal do Instagram, só um... Não, vai pro Instagram. Vamos todo mundo pro Instagram? Não vai ter solução. Bora, vamos pro Instagram. Então, todo mundo que tá no YouTube, vem pro Instagram, porque aqui no Instagram que a gente vai solucionar e depois a gente baixa e coloca no YouTube também. Eu vou tentar no meio do caminho, vou resolver no YouTube, mas não tá dando, né? A internet tá ruim. Tudo bem, gente. Então, vamos ficar aqui só no YouTube, no Instagram. E aí, quem tá no YouTube, eu vou pedir para vocês migrarem. Depois até pedir também para mandarem mensagem aqui nos grupos, que estamos só no Instagram, que realmente aqui, por questão de internet, hoje o YouTube não funcionou. Mas, enfim. Então, vou dar só mais um tempinho para quem tá no YouTube poder migrar, entrar direitinho, e também aqui essa questão da mensagem. Enquanto isso, a gente vai conversando para daqui a pouco a gente começar aqui a brincadeira. O Fábio vai até tirar aqui a câmera do YouTube, vai bagunçar aqui só um pouquinho. Pronto, parou. Mas enfim, como eu estava falando, ela é uma flor muito delicada, coloração muito delicada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de colocar o corante no pincel. Então, isso não é nem só para essa flor, mas eu aconselho isso no geral. Sempre coloque pouco corante no pincel, preste bastante atenção se o pincel está com alguma bolinha de corante, porque isso pode acabar manchando e danificando o resultado final. Você faz ali a flor toda linda e chega no resultado final, acaba estragando por conta da pintura, que às vezes pesa demais ou então acaba marcando algum pedacinho. Então, isso é super importante a gente tomar bastante cuidado, tá certo? E então, saber aí como é que tá, para ver se a gente já começa a brincadeira, se o pessoal chegou. Então, vamos embora. Então, vamos começar, Fábio. Tá bom. Então, vamos chegar aqui perto para eu mostrar todos os materiais para vocês. Virar aqui um pouquinho. Aí vocês conseguem ver de cima. Bom, eu vou ter que juntar aqui um pouquinho os materiais para vocês poderem ver. Vou deitar aqui, mais fácil. Então, olha lá, gente. Então, como eu falei, eu tô aqui com 5 cores, mas aqui
Deixa eu virar aqui todas pra gente poder ler os nomes. Esse aqui tá sem nome, mas é um verde musgo, tá? Eu tô com 3 tons de verde, então eu tô com verde limão, o siciliano e um verde musgo. E de amarelo eu tô com joia, que ele é um amarelo um pouco mais clarinho, e esse rosa peruana, que ele é um rosa intenso, mas que a gente vai colocar muito pouquinho só para dar aqui um visual. Vamos usar os pincéis, e aqui eu vou realmente especificar o tipo de pincel. A gente precisa de um língua de gato. Língua de gato é esse que ele é redondinho na ponta, mas ao mesmo tempo ele é chatinho, tá vendo? Ele é fino, porém é redondinho na ponta. Pode ter também, pode ser um língua de gato ou chatinho, para parte verde. E um pincel longo, que a gente vai precisar também para o verde, mas para alguns detalhes que a gente precisa na parte central da flor. Então é muito importante a gente ter um pincel longo nessa situação, tá? Porque ele vai ser mais fininho, ele não vai ser muito robusto e a gente vai conseguir pontuar aqui na parte interna da flor. Fita floral, eu vou usar agora fita floral marrom. Como eu estou trabalhando com porcelana fria, eu poderia fazer todo esse acabamento também em porcelana. Mas como tem muita gente fazendo também em material comestível, em massas comestíveis, então eu vou fazer aqui com a fita floral. Vamos usar um arame 18 ou 20, tanto faz para a estrutura. Mas eu vou também usar para aumentar esse galho, aumentar a espessura aqui, um pouquinho, olha gente, essa besteirinha aqui, papel toalha. Então o papel toalha ele vai ajudar aqui a gente conseguir encapar e deixar esse caule mais grossinho, né? O caule não, gente, como é que é o nome? O galho saiu. É um caule também, mas enfim, o galinho aqui mais grossinho. E para as folhas eu vou usar esse verniz aqui, ele não é alimentício, porque eu estou trabalhando com porcelana fria. Quem estiver trabalhando com material comestível tem que ser um verniz comestível, tá? Eu uso o verniz da Art Cake, vende na loja do Cake Design, mas aqui no caso eu vou usar esse mesmo porque não tem necessidade. Tô com um alicatinho aqui de corte para depois cortar o arame. Então vamos começar a parte da pintura. Chegar tudo pro lado. Então vou botar aqui as flores. E olha, a mesma coisa que eu fiz nas flores, de esticar o caule, eu também estiquei aqui nas folhinhas, tá? Vou botar aqui as folhinhas, eu vou deixar de lado um pouquinho, porque eu vou começar primeiro pelas flores. Então, vou começar pelo botão, que vai ser a cor mais intensa, e depois a gente vem clareando. Então, olha lá. Peguei aqui o pincel com o toquezinho desse rosa e eu venho, olha, literalmente aqui de fora para dentro da base, mas eu venho puxando em toda ela. Eu não vou deixar uniforme, isso é muito importante, porque ela vai ter nuances realmente, eu não quero deixar ela uniforme. Em alguns pontos, até se você quiser colocar um rosa mais escuro, pode, tá? Não tem problema. Então, ó, limpa o pincel, por isso eu tô aqui com um pedacinho de papel manteiga, para eu conseguir limpar esse pincel e tirar o excesso. Da mesma forma, aqui por dentro, inclusive por dentro das pétalas também.
entre as pétalas, porque é importante a gente fazer essa sombra. Olha lá. Então, eu venho por dentro também, mas como eu falei, não vai ficar uniforme, então eu quero algumas áreas mais escuras, outras mais claras, para ela ficar mais com efeito natural. Olha a diferença de uma para outra já, como é que modificou aqui. Então, ó, eu venho com pinceladas, realmente da base para cima, puxando da base para cima. E a mesma coisa aqui no interno, ó. Então, tá aqui essa primeira etapa do rosinha. Ó, em alguns pontos eu vou botar mais rosa, inclusive. Deixar algumas manchinhas assim mais escuras. Pronto. E por que eu falei que o língua de gato era importante? Porque eu preciso dessa forma arredondada, mas aqui, olha, nas partes internas que eu quero entrar entre uma pétala e outra, ele consegue porque ele é fininho. Então eu consigo entrar com o pincel lá dentro das pétalas, tá vendo? Ele é bem fininho, a gente consegue entrar. Aqui no caso, ela é flexível, então até eu poderia abrir para poder fazer. Mas quando a gente trabalha com a flor comestível, que não dá para ficar mexendo assim, o ideal é trabalhar com língua de gato, tá? Então, agora eu venho aqui também e literalmente só o pincel sujo. Eu não quero dar essa intensidade de cor. Então, eu venho inclusive com a mão bem de levinho. Olha lá, eu vou puxar aqui na base um pouquinho. É bem levinho mesmo, olha a diferença de uma e outra, olha. Tá muito sutil a diferença. E a mesma coisa, por isso também falei, ó, pega muito pouquinho, limpa. E aqui é importante a gente fazer sombra, dar aquele visual que uma pétala tá fazendo sombra na outra. Então, eu venho e vou colocando lá dentro, lá no fundo, não na borda, mas sempre lá no fundo, para dar esse rosadinho quando a gente olha ela pela lateral e não realmente ela como um todo. E isso deixa muito mais natural. Eu venho aqui literalmente só na parte interna. E esse que é o segredo para a gente deixar a flor, a planta, enfim, tudo que a gente estiver fazendo mais natural. É esse efeito de luz e sombra que a gente consegue na pintura. E a coloração natural dá só que um leve rosadinho aqui em cima, mas muito pouquinho. Mas aqui, ó, a gente olha ela por inteiro e a gente vê que tem uma nuance de rosa, mas ela não é rosa clarinho, ela não é um rosa intenso, ela tá um rosa muito clarinho. Então, ó, vou repetir nessa daqui. Ó, de novo, gente, é muito pouquinho corante. Eu sempre vou bater, tirar todo o excesso. Porque imagina, você tá fazendo uma flor tão delicada, de repente você esquece, coloca muito corante, aí dá aquela borrada, você acaba perdendo a flor. Então, vem devagar, é bem melhor ir devagarinho e colocando a cor aos poucos do que acabar perdendo ela só de cara, manchar ela inteirinha. Então, ó,
pincel tá literalmente sujo, ele não tá carregado, tá só um pouquinho. Então, por isso que eu falei aqui, quando a gente estiver trabalhando com uma massa que não seja flexível, esse tipo de pincel vai ser muito importante. Ó, falta só esse pedacinho aqui. Um toquezinho de nada, mas é de nada mesmo, tá? Em cima dela, porque ela é quase branquinha mesmo em cima. E agora, como eu falei, eu vou aqui misturar um pouquinho do amarelo com o siciliano. Esse amarelo é aquele amarelo mais clarinho, o amarelo joia. E eu venho aqui com o pincel longo, porque eu quero botar só nesse meinho dela e um pouquinho ali também na base. Então, misturei aqui um pouquinho, ó. E eu venho literalmente só batendo, ó, vou dar batidinhas com o pincel aqui nesse centro, porque eu quero colorir essa base do pistilo e o centro da flor. Em alguns casos, você pode repetir isso também com um pouquinho do rosa, tá? Eu não vou fazer aqui, mas se você quiser intensificar um pouquinho de rosa, aqui você vem também com um pincel ainda menor do que esse, longo, e deposita só aqui nesse centro, que é bem pouquinho mesmo. E aqui um pouquinho também na pétala. Ah, Lu, mas por que eu vou ficar pintando embaixo? A flor não aparece por baixo. Gente, às vezes a flor, a gente vira ela e ela acaba realmente aparecendo em todos os ângulos. Então, é importante a gente prestar atenção no acabamento total. Quando a gente quer enganar os olhos... Ui, tô batendo toda hora aqui. Quando a gente quer enganar os olhos e mostrar que aquilo é muito semelhante à flor natural, a gente tem que realmente olhar todo o acabamento. Então, olha a diferença como ficou, deu outro visual, intensificou realmente a parte aqui dos pistilos, né? E agora, eu também vou colocar um toquezinho aqui. Mesma coisa que eu fiz ali na outra, na flor aberta, a gente faz no botão também. E aqui, ó, eu posso até deixar alguma marquinha de fato verde, porque ela ainda tem alguns pontos que ainda tá muito fresquinha, muito novinha. Então, eu posso dar um toquezinho de verde mais intenso. E por isso que é importante ele ser longo, olha, porque ele tem que ir lá no fundo. Pronto, olha como é que ela ficou. Essa aqui tá um pouquinho mais aberta, essa tá mais fechada. É importante, quando for fazer os botões, prestar atenção nisso, para cada uma ter um movimento.
Da mesma forma que a flor também, algumas um pouquinho mais fechadas, outras mais abertas, porque na natureza não são todas idênticas. Bom, então aqui eu só vou pegar um pouquinho desse verde, um pouco mais intenso, só colocar aqui nessa basezinha, ó, mas é bem pouco, tá? É só um pouquinho mesmo, aqui perto na região do cálice. E como eu falo, é a questão de luz e sombra. Aqui eu só tô fazendo um efeito de sombra. Então, as flores estão ok. E agora, eu vou usar esse mesmo rosinha para dar um certo acabamento aqui nas folhinhas menores. Lembra que eu falei na última aula que ela tem um toquezinho de vinho? Então, eu vou dar esse toque com o mesmo rosa, olha lá, para ela ficar com cara realmente de folha novinha. Então, eu venho aqui com o mesmo tom do rosa e coloco um pouquinho. Então, aqui, ó, umas manchinhas, não precisa colocar por inteiro. Aqui, ó, posso botar só um pouquinho na borda. E essa daqui eu não vou usar o rosinha, não. Vou deixar uma aqui sem o rosinha. Mas agora, como eu expliquei de novo aqui a questão da sombra, a parte interna, olha, eu vou colocar um pouquinho desse verde musgo, tiro totalmente o excesso. E ó, aqui no meio, eu vou aqui da frente para trás, só um pouquinho mesmo, olha a diferença, só para fazer uma profundidade, tá vendo? Então aqui a mesma coisa, o pincel tá só aquela leve lembrança lá longe, com esse verde mais escuro. Em todas elas eu vou dar esse toquezinho. Aqui eu já fiz, né? Falta só essa. Ó, é muito pouquinho, gente. É bem levinho mesmo. Só pra gente ter essa diferença. Então, agora eu venho com esse outro verde aqui, que é o limão, que é um pouquinho mais forte. E mesmo nessa que eu já dei o toque do rosa, eu volto com o verde, olha, por cima. Porque ela é uma folha verde, então eu só vou aqui misturar um pouquinho. E aqui nas bordinhas também. Então, aqui, e principalmente, olha, nesse caule central aqui. Então, olha aqui, ó.
É só para evidenciar a cor. Então, folhinhas prontas. E eu agora vou jogar verniz nelas. Então, eu vou tirar, inclusive, todas as minhas florezinhas aqui do meu isopor. Vou espetar as folhinhas e vou afastar aqui um pouquinho. Eu vou mostrar como que eu vou jogar, mas eu não posso fazer isso na frente da câmera, porque senão eu vou acabar invernizando a câmera também e depois ninguém enxerga nada. Então vamos lá. Eu vou pegar e vou dar distância de pelo menos, deixa eu botar assim, vertical. Dá uma distância aqui de pelo menos uns 20 a 30 centímetros, tá? Eu não quero fazer isso perto, porque senão vai ficar excesso de verniz e não é legal. A gente quer o acabamento da folha realmente só com aquele visual mesmo do brilho. Vou tampar aqui meus corantes para não correr risco de cair nada em cima deles. Pronto, tudo fechadinho. Não tá bem fechado, mas é só para não cair nada. Então, vou espetar, ó, espetei então todas as folhazinhas aqui, tudo espetadinho aqui. E agora eu vou jogar o verniz e tem que jogar em todos os ângulos, tá? Eu vou inclusive afastar, tem umas aqui que estão muito juntinhas, eu vou afastar para ficar mais fácil do verniz penetrar em todas elas. De preferência, façam isso num ambiente aberto, tá? Porque o cheiro do verniz é um cheiro forte. Então, se puder fazer num lugar aberto, aí melhor. Então, ó lá, deixei tudo separadinho e agora eu vou jogar o verniz. Pronto, ó, joguei o verniz, agora ela tá brilhando muito mais, ele vai secar, não vai brilhar tanto assim, porque agora tá muito úmido. Opa, tô vendo aqui que tem um cantinho que não pegou, deixa eu virar aqui. Ah, maravilha. Então, olha lá que eu falei, estão todas brilhando. Mas daqui a pouco vai secar, ela vai ficar com brilho suave. Eu não quero aquele brilho intenso de planta artificial, eu quero um brilho leve. E esse verniz aqui que eu tô usando, ele é o brilhante, para quem for trabalhar com porcelana fria, mas ele não fica brilho em excesso não, fica tranquila, tá? Então, enquanto elas secam aqui um pouquinho, eu vou já começar aqui, olha, preparar. Deixa eu limpar tudo aqui. Pronto. Então, eu já vou começar a preparar o arame central aqui, pra gente poder colocar, nossa, eu tô toda cheia de corante, colocar o papel toalha. Então, eu vou cortar tiras, pode cortar à mão, pode cortar com uma tesoura, cortar aqui à mão mesmo.
e vou literalmente, olha, encapar o arame da mesma forma que a gente encapa a fita floral. Então, olha lá, tá vendo, ó? Então, eu vou fazer tiras de papel. Me dá ali a tesoura, Fábio, pra mostrar que pode fazer com tesoura também. Obrigada. Cortar aqui. Eita, essa tesoura tá meio ceguinha. Cortar aqui várias tirinhas. Vai bem mais rápido, né, gente? Então, aqui a tira. E com isso, eu consigo aqui, ó, ganhar volume nesse galinho. Ele não vai ficar tão fininho, tá vendo? Quando a gente encapar e começar a colocar as flores aqui, ele não tá tão fininho. Só dá aquele apertãozinho aqui pra não correr risco de cair. E depois também, quando a gente coloca a fita floral por cima, isso aqui vai segurar bem. Então, aqui eu já tô com as folhinhas secas, ó, já seca muito rapidinho. Deixa eu só botar aqui um papel embaixo para ficar fácil para visualizar. E eu vou começar na ponta realmente com as folhinhas. Então, eu vou pegar as folhinhas menores. E olha como muda a cor quando a gente joga o verniz, olha. A cor muda e fica mais intensa. Então, por isso tem que tomar bastante cuidado, não colocar verniz, não colocar corante demais. Porque o verniz, ele vai deixar essa cor mais intensa realmente, tá vendo? Então, aqui eu não preciso cortar a fita ao meio, porque como eu falei, a gente quer um tronco, um galho mais gordinho. Mas eu vou botar aqui, olha, algumas folhinhas. E de preferência, assim, fazendo uma de frente para outra, fazendo realmente um raminho. Então, olha lá. E aqui, olha, ela tá com o arame coberto. Então, a gente vem fazendo um raminho. Uma mais alta, outra mais baixa. Importante aqui, ó, eu tô virando elas para dentro, depois a gente vai mexendo e posicionando aqui. Deixa eu pegar uma outra. Aqui, essa daqui, que tá também num tom semelhante. O que eu não quero é cobrir essa parte do caulezinho de cada folha. Eu quero que elas fiquem aparentes. E aqui, eu já comecei, eu já posso, inclusive, colocar um botãozinho junto. Olha lá, já deu aqui um colorido nessa base.
e dá uma curvatura, depois a gente vai montar tudo, mas dá uma curvatura aqui em todas elas, não deixa ela muito retinha não, para ficar também mais natural. Então eu dou aqui um espaço, posso vir com um pouquinho mais de folha. Por isso é importante a gente fazer bastante folhinha miudinha, tá vendo? Então aqui como já fica, já só isso aqui já tá super bacana, já tá bem natural. Só que eu vou fazer uma graça aqui nesse meio de caminho. O que que eu vou fazer? Então, eu vou deixar isso paradinho aqui. E os galhos da cerejeira, eles têm uns nozinhos, umas pontas que ficam saindo. Então, eu vou encapar um outro arame, todo do mesmo jeitinho. Vou cobrir ele inteiro com a fita marrom. E vou começar a botar pontinhas aqui, então eu vou cortar vários pedacinhos pra gente poder usar aqui no meio do caminho, com esse efeito do nozinho, como se fosse oh meu pai, uns pedacinhos de galho também. Então, capei aqui tudo e vou capar ele inteirinho. Ó, só cuidado aqui, olha, a fita dobrou, estica sempre bem a fita, tá? Pra gente conseguir encapar bem rapidinho, sem... O importante é a fita tá sempre esticadinha. E na diagonal ela encapa muito mais rápido também. E a gente economiza a fita. Então, tá vendo? Olha, eu tô puxando a fita aqui na diagonal. Então, aqui, olha, com o alicate, eu vou cortar alguns pedacinhos. Depois, se quiser, é só encapar as pontinhas também, para não ficar essa parte branquinha aparecendo. Pronto. Aqui, ó, como eu falei, eu posso pegar, encapar só a pontinha. Só para tampar aquela pontinha e não ficar com o branquinho aparecendo. E aqui, ó, eu dou aqui uma giradinha só. E vou posicionando aqui, ó, esses nozinhos, tá vendo? E o galho fica muito natural. Então, agora eu já posso vir, deixa eu pegar um outro pedaço de fita, que essa aqui acabou. Eu já posso começar a brincar aqui também, botar algumas folhas e flores. Então,
É legal a gente sempre mesclar um pouquinho aqui de folha também no meio do caminho. E aqui, olha, presta atenção para deixar as flores também em todo o conjunto. Então, em todo o entorno, perdão. Então, vou botar uma aqui, outra mais para baixo. Outra aqui mais para trás. Muita gente me perguntou a respeito da quantidade de flor para cada raminho. Eu aconselho aí de 5 a 6, podendo mesclar aqui no caso, ó, vou mesclar aqui com um botãozinho também. Mas mistura folhinha, gente, que fica muito bonito. E dá um pano de fundo bacana para esse arranjo, ó. Uma mais aqui para trás. E desci aqui, ó, não botei tão agarradinho, botei uma folha um pouquinho mais abaixo. Até cortar aqui que pra gente aproveitar e ter mais. Pronto. Então, ó, venho aqui com outro nozinho. Cuidado, não coloca tudo na mesma direção. Vem, coloca aqui num outro ponto, para não ficar tudo no mesmo sentido, que senão também tira o ar de naturalidade, ó. Então, tá pra cá, a gente presta atenção, coloca pro outro lado. Mas esses nozinhos ficam muito bonitos. Dão um charme bem especial. Aqui eu vou botar um galinho com menos flor, um raminho, perdão, com menos flor, pra gente depois montar um segundo menorzinho. Ó, vem girando e apertando bem, tá? Aperta bem, para que a gente tenha um efeito aqui bem... Deixa eu subir aqui. Que a flor não fique depois girando. Vou botar mais um botãozinho. O botãozinho dá um ponto de cor interessante. Olha lá, só que essas 3 aqui, botar mais uma folhinha. Aqui, repara que eu já tô colocando folhas maiores. Na pontinha eu botei folhas bem miudinhas. E para baixo eu já tô botando folhas um pouco maiores. E vou finalizar aqui com mais um pedacinho desse. Só encapar a pontinha. Mas é muito mais rápido a gente fazer ele por inteiro e depois cortar assim. No máximo faz só esse acabamento, ó. Então,
Então, finalizando aqui. Vou pegar só mais um pedacinho de fita. Lu, tá finalizando, né? Eu acho melhor levantar a câmera. Eu ia fazer mais um. Aí? Ah, então tá bom. Mas se quiser levantar e mostrar de frente, tudo bem. Eu faço o próximo. É que tá muito próximo, e aí talvez fique mais difícil de pessoal ver. Vou levantar aqui então. Deixa eu só. Vou arrumar aqui, gente, um instantinho só, tá? Assim. Maravilha. E olha lá, gente, eu vou finalizar aqui, porém eu vou voltar com a fita um pouquinho, porque como a gente tem o papel, esse papel ele tende a rodar. Então eu volto com a fita um pedaço para não acontecer de escapulir nada. Então, finalizei aqui. E outra coisa legal é agora, olha, a gente mexer e entortar esse galho para ele não ficar todo retinho demais. E a gente também mexer aqui um pouquinho, como eu falei, entorta um pouquinho os galinhos para não ficar a flor muito certinha. Então a gente entorta ela aqui um pouquinho, olha, para não ficar certinho demais. Olha lá. Então aqui a gente tem um galho que fica muito natural. E depois, vocês não estão entendendo por que eu coloquei isso aqui tão baixo. Mas na próxima semana eu vou mostrar porque o galho da cerejeira é um dos poucos que eu não gosto de introduzir no bolo. Depende muito do arranjo, mas nesse caso específico, que a gente vai trabalhar só com a cerejeira, eu não gosto de enterrar ela no bolo. E eu vou mostrar depois como é que eu vou fazer para fixar esse galho no bolo. Então, eu vou deixar ele aqui quietinho. E vou montar mais um, então, aqui de frente. Montar um menorzinho. Então, aqui, vamos pegar também mais folhinhas. E aí, que as pessoas perguntam, posso botar mais flor, menos flor? Gente, é de acordo realmente com o tamanho do seu galho. E mescla, coloca um pouquinho mais, de repente, de flor em um, no outro coloca mais botão e folha, exatamente para ficar mais natural na hora de montar o arranjo. Então, eu consigo fazer esse efeito exatamente porque eu não tô botando tudo igual. Então, olha lá. Botando aqui mais folhinhas juntinhas. Deixa eu pegar aqui mais uns botões. Então, essa daqui, por exemplo, eu vou fazer com muito mais botão e muito mais folha do que realmente... Ai, gente, essa aqui eu não enrolei com... Peraí. Fui me empolgando e não passei o papel. Isso que eu tava achando tão fininho conforme eu fui passando aqui. Deixa eu botar o papel rapidinho. Pronto. Então, vamos lá. Vou cobrir aqui para não ficar nenhum branquinho aparecendo. Pronto. E aperta bem a fita, tá, gente? Exatamente porque a gente também tá trabalhando com o papel de fundo, essa fita, ela tende a girar um pouquinho. Então, tem aqui... mais um pedaço de fita. Cobri aqui um toquinho desse. E já começo desde aqui de cima, ó. Que realmente isso aqui
faz toda a diferença no arranjo. E agora, olha, vem com uma florzinha maior, para também dar aqui uma claridade, né? Não ficar só nos botõezinhos. Então, bota aqui uma maior, mas mesmo assim, vou trabalhar com mais botão aqui. E vem posicionando, olha, girando em todo o galho, tá vendo? Todo galinho eu vou posicionando aqui. Então, vou botar mais um pedacinho aqui. Ó, sempre observa para ver se não tá um do lado do outro, gira. E vou finalizar aqui com uma folhinha. Desce. Acabou aqui, gira a fita pro outro lado e volta. Olha lá. Sobe com a fita exatamente para não correr risco de nada escapulir. Então, tá tudo aqui retinho, vamos dar umas giradinhas. Opa, saiu a fitinha aqui da ponta, deixa eu pegar. Não tinha fixado direito. Agora sim. Então, giro aqui as florzinhas, o caule. E olha como é que o conjunto fica interessante. A gente não precisa manter todos juntos, mas se eu quisesse, eu poderia já também unir os dois aqui, porque aí eu tenho aqui, olha, um galho saindo do outro. Também faz um arranjo bem interessante, tá vendo? Mas eu ainda tenho até mais algumas florezinhas aqui depois, só que tô com pouca folhinha, que eu só tenho 2 agora. Folha é importante a gente fazer bastante, que fica bem bonito. Então pronto, gente, montado arranjo, montei 2 diferentes exatamente pra gente ver que não precisa ter uma enormidade de flores no único. A gente pode botar mais folhas, mais botão e fica tão bonito quanto, tá vendo? Mas o conjunto é que é o importante. Olha lá. Então, vamos para as perguntas? Vamos. Tudo que eu sabia eu respondi aqui no chat, mas de qualquer forma, como entraram pessoas depois, tem coisa que eu não sabia. E como entraram pessoas depois, eu vou ler todas as perguntas, tá bom? Tá ótimo. Então vamos lá. A Vera perguntou, são 3 camadas? São 3 camadas de quê, Vera? Não sei o que você está querendo dizer. Foi lá pra cima, provavelmente das pétalas, né? Não, são 4. Aí é melhor você assistir a primeira aula, onde eu ensinei a fazer a flor, se for a respeito disso. Então, eu realmente não sei se são 3 camadas de cor, se são 3 camadas de pétala. Aí dá uma olhadinha lá, porque na verdade aqui eu botei 4 camadas de pétala. Vamos lá. A Maria Alexandre mora em Natal, onde é muito quente e úmido.
ela fez flores e borboletas de açúcar que estão amolecendo. O que fazer? Não tem jeito, açúcar e água não combinam, vai amolecer. O que você tem que fazer é saber armazenar. Então você não vai, aqui eu deixo exposto por conta das aulas, mas se for para um cliente, tudo que eu faço para os clientes, eles ficam armazenados. Então você vai botar dentro de uma caixa, deixa eu apoiar aqui, vai botar dentro de uma caixa de papelão e vai cobrir tudo com papel seda, botar alguma coisa que seja desumidificadora, ou seja, você pode botar um saquinho com giz, um saquinho com carvão. Esses saquinhos não podem ser saquinhos de plástico, porque senão também vai segurar a umidade e não vai adiantar de nada. Vai ficar tudo ali dentro e não vai tirar do ambiente da caixa. Então tem que ser um saquinho ali de filó, um saquinho que seja todo furadinho para poder passar e tanto o giz quanto o carvão conseguirem puxar. Você pode colocar também sílica, sal grosso, que mais? Giz. Já falei, giz, sal grosso, sílica. Bom, e desumidificador elétrico, pode botar à vontade. Então, se você tiver num ambiente com ar-condicionado, ou quem mora fora aí que tem muito frio, colocar com aquecedor, também tudo isso tira a umidade do ambiente. E evitar deixar isso próximo de locais muito úmidos, ou seja, janela, perto de cano, então perto de banheiro, na cozinha, perto da tubulação da cozinha, chão, porque isso tudo vai puxar muita umidade e vai acabar danificando a sua flor. Mas, gente, massa de açúcar não tem jeito. Açúcar e água não combinam, a gente tem que proteger, mas isso realmente acontece e com o passar do tempo, não é uma coisa de imediato. Se aconteceu de imediato, é também porque a sua massa tá faltando aí alguma coisa, tem que saber que massa aí que você trabalhou. Foi de açúcar. É de açúcar, não foi pasta americana, porque pasta americana não é para fazer flor, tá, gente? Pasta americana é outro processo. Vai ficar salva a live? Vai ficar salva. O verniz, qual é a marca? Ele é fosco, é comestível? O verniz não é fosco, o que a gente quer do verniz aqui é o brilho. Então, nesse caso, eu estou usando um verniz que não é alimentício. Esse aqui, não, isso aqui não é uma coisa não. Não, isso não é. Esse não é o comestível. Ah, não, tá mostrando. Eu achei que você tinha pego o comestível. Não. Esse daqui é de artesanato, porque eu estou usando um material que não é comestível, independente de marca, tá? Não tem marca específica. Eu estou usando esse aqui que é da Acrylex, mas eu tenho inclusive de outra marca, fechadinho, que eu acabei de comprar, que esse aqui já está acabando. Mas o importante é que seja brilho para a folha que tem esse efeito de brilho. Eu não quero brilho em excesso. Então, se você estiver trabalhando, por exemplo, na parte alimentícia com verniz de chocolate, tem que tomar muito cuidado, porque o verniz de chocolate ele tem brilho em excesso. E aqui não é o que a gente quer um leve brilho, a gente não quer aquele brilho intenso, tá? Eu quero um brilho natural. Pode usar spray de cabelo? O spray de cabelo, ele tem outro efeito. No caso aqui da porcelana fria, ela vai ficar completamente fosco. Eu uso, inclusive, para segurar a cor. Então, no caso, eu poderia ter colocado o spray nas flores. E essas flores não vão perder a cor conforme a gente mexe. Mas no caso da folha não adianta, porque eu preciso do brilho. Posso misturar porcelana flex com porcelana Eva para as peças ficarem mais leves? Eu desconheço porcelana, deve ser de EVA, imagino eu. EVA. Eu desconheço, nunca trabalhei, então não posso dizer. Mas aqui não tem nada pesado não, é muito leve, porque é muito fininho, gente. É muito, muito, muito fino. Qual pasta você usou para fazer as flores e folhas? Eu usei porcelana fria da Mamadora, misturando as duas, a flexível e a Infinity, tá?
Quem entra, inclusive teve gente perguntando para mim aí esses dias, no inbox, Instagram, e WhatsApp, enfim, qual era a marca, porque entrou na loja Cake Design, viu lá, tinham duas, eu falei, são essas duas mesmo, são essas duas que estão lá. Qual verde você usou antes do brilho? Qual verde eu usei antes do brilho? Eu usei 3 tons de verde. Eu usei o siciliano, musgo e limão. Mas você faz um verde também, não faz? A folha eu faço, você pode até tingir a base da corzinha da folha com verde musgo, mas um verde musgo que seja mais um pouco amarelado, não seja tão intenso, para depois você conseguir colorir ele. Mas você pode chegar nessa cor com verde, amarelo e vermelho. Esse arame está com papel? O arame está com papel. Ele já vem com a forração de papel aqui. Ele já tem o papel nele mesmo. Mas eu coloquei essa camadinha de papel aqui, uma tira de papel toalha para engrossar esse tronquinho, vocês vão chamar de tronco, gente, esse galho. Pode colocar no Perfex? Pode colocar no Perfex, mas é mais caro. Aí a opção é sua. Aí você comentou, eu acho, com relação a Maria Alexandre, a solução é usar a Easy Paste. Sim, mas na questão da flor de açúcar, você não tem jeito. Se você está com uma flor de açúcar que ela está amolecendo, coloca ela protegida da umidade. Mas se você quer trabalhar ela deixando exposta todo o tempo, aí faz com a Easy Paste. A Easy Paste, todas as massas têm seus prós e contras. A Easy Paste, ela não leva açúcar, porém ela é uma tinta, olha, uma massa impermeável. Então, ela não aceita tão bem a coloração. Ela não fica com aquele acabamento perfeito. Dá para fazer? Claro que dá. É uma massa ótima, mas ela não fica com aquele acabamento ultra perfeito. Então, tudo é opção e você vai escolher qual é a melhor massa que você vai trabalhar. Eu, assim, em raros casos eu uso a Easy Paste. Realmente, quando está muito úmido, eu acabo usando a Easy Paste. Então, por exemplo, se eu vou fazer um casamento que seja na serra, que está num tempo úmido, então eu vou preferir usar a Easy Paste. Mas se for num local que eu sei que vai estar num salão protegido com ar-condicionado, por exemplo, eu prefiro trabalhar com a de açúcar ou de chantilly, que tem um acabamento de pintura melhor. Agora é uma pergunta para o pessoal que assistiu a montagem, tanto de cima quanto de frente. Antes de mandar as outras 3 perguntas que eu tenho aqui, 3 comentários, né, perguntas, digam aí no chat, por favor, se para vocês a montagem de cima ficou melhor ou a montagem de frente, para vocês visualizarem, para vocês entenderem o processo ver de frente ou ver de cima ficou melhor. Respondam no chat, por favor. Respondam aí, porque depois, na hora da edição, a gente está aqui com uma outra câmera filmando também de lado, e aí se for para vocês melhor essa questão de ver de cima ou de lado, a gente consegue mostrar depois na edição a aula toda junto. Não, no Instagram mesmo. De cima ou de frente. Você montou a segunda, montou de frente. A primeira, montou de cima. Essa aqui não está gravando. Ah, não? Não. Ok, eu achei que tivesse. Então, para saber, porque no meu ponto de vista aqui olhando, eu gostei mais do de frente. Só que em geral a gente faz de cima. Então, o pessoal colocar aqui no chat, por favor. Beleza. Tá? A Adriana pediu para você mostrar a flor novamente. Vamos lá. É porque para falar aqui com a flor fica mais difícil. Mas aqui, então olha, um galinho miudinho, com bastante folha, pouca flor, tá vendo? Olha, tem 4 florezinhas, mas já faz aqui um efeito super interessante. E aqui, e é legal sempre pensar nessa questão da ponta aqui mesmo, olha, que fica com bastante folhinha. E aqui o centro, se quiser pode botar mais intenso de flor, não tem problema. Não tem
um limite, gente. A natureza não tem isso, só tem, cada buquezinho só tem X flores. Não, a gente vai mesclar, a gente vai botar com mais, com menos, porque a gente vai olhar... Deixa mais próximo do seu rosto, que tá perdendo foco. Mais próximo ainda? Agora é que tem um atraso aqui. Mas aí tá bom. É que fica focando em você ao invés das flores. Entendi. Pera, agora deixa eu falar aqui que eu perdi meu raciocínio. O que eu ia falar? Sim. Então, assim, algumas flores vão cair do arranjo, então isso é da natureza. Então, algumas vão estar com mais flores, outras com menos. Então, não precisa se preocupar. Isso foi uma preocupação muito grande. Várias perguntas ao longo desses dias aí. Quantas flores por cada buquê? Não se prendam a isso, gente. Façam o que vocês sentirem que tá bom. Então, se pra vocês ainda tá faltando, se de repente tem gente olhando aí o meu falando, tá muito pobrinho, não tá cheio, eu quero mais cheio. Coloca mais cheio. Quem falar, nossa, já tem muita flor, coloca menos. Então, faça o que realmente você sinta confortável e que você ache bonito. Não se prenda ao que eu faço e nenhum outro profissional. Faça o que você tem vontade, tá bom? Beleza. Pergunta que entrou depois. Você passou verniz? Passei verniz. Eu passei esse verniz aqui porque eu estou trabalhando com porcelana fria. Então, não preciso trabalhar com verniz comestível. Se fosse comestível, eu trabalharia com o spray também. Só que do verniz, por exemplo, que eu uso da Art Cake, que vende na loja Cake Design. Beleza. E o Thiago comentou que não consegue encapar com papel. As dele soltam. Ele usa papel alumínio. Faça o que você realmente sinta mais confortável para você. Eu aqui consegui encapar tranquilamente, eu já faço isso realmente há algum tempo. Se para você é mais fácil fazer com alumínio, ótimo, faça com alumínio. Aqui eu gosto de trabalhar porque realmente é muito barato. Então a gente consegue ter um acabamento, fazer o efeito que a gente quer, mas se para você teve gente que comentou aí com o Perfex, por exemplo, pode fazer também, não tem problema nenhum. Tudo, lembre, é custo. Então esse custo você tem que passar para o seu cliente. Se você colocar o material que é muito mais caro, você vai ter que cobrar mais caro. Não pode cobrar mais barato, porque senão você sai no prejuízo. O que mais? Essa flor é a cerejeira, certo? Isso, cerejeira dobrada. Essa daqui é da variedade Ishio. No Japão, eu pesquisei exatamente para poder fazer aqui para vocês, tem mais de 100 variedades de cerejeira, não só aquela cerejeira que a gente está mais acostumada a ver, que tem 5 pétalazinhas. Essa daqui ela tem até 20 pétalas. Eu fiz todas com 20, mas ela tem até 20 pétalas. Existem variedades que tem até 100 pétalas, ela fica toda repolhuda. Tá. A Isa perguntou aqui se você passou também verniz nas pétalas ou só nas folhas. Só nas folhas. Então eu falei errado para ela, porque eu falei que tinha colocado tudo. Não. Tirei e botei só nas folhas. As folhas é que tem, na natureza, quando a gente vê, elas têm um leve brilho. Não é um brilho intenso para ficar com cara de artificial. Ela tem um leve brilho, é muito sutil. E diferente da flor, que a flor é fosca. Algumas flores, sim, tem brilho. E aí, nessas flores, a gente coloca verniz. Não é o caso dessa cerejeira. Beleza. E desculpa pela fake news aqui, que eu falei que... Fake news. Beleza. Você usou para encapar papel toalha, correto? Papel toalha, que é o mais em conta, gente. Eu tô usando aqui... Perdão, peraí. Eu tô usando aqui um material que é de fácil acesso a todos, para ninguém falar, isso aí eu não tenho, isso aí eu não sei, não tem aqui. Então eu sempre procuro pegar o material mais simples. Mas como falaram, eu aqui usei com papel toalha. Uma dica, se você quiser
fazer antes de colocar o papel toalha, coloca uma camada também da fita. E aí a fita, como tem cola, isso vai aderir melhor. Alguns arames, por exemplo, os arames da loja Cake Design, porque tem esse aqui, ele é aquele japonês, gente, Sunrise. Mas existem alguns que ele tem como se fosse um leve emborrachado, então é ótimo para passar e não soltar o papel. Mas se você tiver essa dificuldade e quiser usar o papel, passe uma camadinha de fita. Não precisa passar a fita toda certinha, bonitinha, não. Passa uma camada aberta mesmo, tá? E depois você consegue aderir o papel melhor, porque a fita tem cola. E aí você consegue trabalhar. Pode encapar com papel crepom? Repito, gente, faça com o material que vocês tenham disponível e que seja mais fácil para vocês trabalharem. Pode qualquer coisa, pode tudo, contanto que o resultado final chegue aqui no esperado. Então, pode fazer alumínio, perfex, papel, toalha, crepom, enfim, o que vocês quiserem. Ou até mesmo fazer com a própria porcelana fria e encapar com a porcelana fria e faz ali a textura. Enfim, você pode fazer o que você quiser. O importante é o resultado. Maravilha. Comentário interessante aqui. Poucas pessoas responderam, só 5 responderam, 5 ou 6. Mas foi unânime, todas falaram que preferiram a montagem quando você fez de frente do que quando fez de cima. Ok. Boa informação para a gente nas próximas aulas, então, fazer de frente. Tem um comentário aqui que eu perdi a pessoa que fez lá em cima que você respondeu, do Perfex, tá? Que ela perguntou se podia guardar no Perfex. Guardar no Perfex ou encapar com o Perfex? Aguardo por minha resposta. Eu acredito que a pessoa tenha perguntado em relação, na hora de guardar na caixa, botar um giz, botar o carvão, botar alguma coisa dentro do Perfex para te tirar a umidade da flor, né? Ok, claro. Você pode fazer um saquinho de Perfex. Só o único cuidado, porque o Perfex, o furo dele é muito grande. Então, se você colocar alguma coisa que tenha um pó muito intenso, por exemplo, carvão, ele pode acabar sujando a sua flor. Então, no carvão, eu aconselho botar realmente um filozinho que não vai deixar aquele pó escuro acabar sujando a sua flor. Mas, claro, pode usar Perfex, não tem problema nenhum. Faz ele dobradinho, porque aí corre menos risco de cair pó. Qual o número dos arames que você utilizou? Bom, então lá da primeira aula para a flor eu usei arame 28, para a folha 28 e 26, para as folhas que são maiores um pouquinho, que eu queria um pouco mais de estrutura. E aqui central pode ser 18 ou 20, de preferência 18. Maravilha, ela comentou isso mesmo, Perfex para tirar a umidade. Tá ótimo. Aí, como eu falei, pode botar sílica também, sílica é ótimo. Aqueles pacotinhos, deixa eu ver se eu tenho algum remédio aqui que tem ainda algum pacotinho dentro. Tem. Ó, esses pacotinhos de sílica, você pode pegar, assim, no caso aqui de remédio, ou comprar a sílica mesmo e colocar nos saquinhos. Pode botar também, fazer saquinho daquele tecidinho fininho que é o TNT. E é super barato e você consegue ali manter ele respirando, vamos dizer assim, para conseguir retirar a umidade ali dessa caixa. Maravilha. Não tem mais perguntas, a não ser que eu tenha passado por algumas sem reparar. Vamos dar um tempinho aí, pessoal. Maravilha, então. Botar alguma dúvida caso ainda exista. E aí só enquanto o pessoal vai colocando, caso tenha, coloca aí o que vai acontecer nessa semana. Então vamos lá, gente. Por que essas cerejeiras estão aqui? Principalmente porque há pouquíssimo tempo eu fiz uma cerejeira de papel de arroz. Segunda-feira, no vulgo amanhã, hoje é domingo, então amanhã, começa a segunda temporada da Semana Confeitaria Arte e que a gente vai comentar aqui sobre diversos assuntos, mas eu vou fazer um bolo do zero, então, da massa até a decoração final, e eu vou abrir para vocês o segredo de um dos bolos que eu mais vendo, que é exatamente
de cerejeira, que é uma pintura muito delicada. Eu faço muito para festa de 15 anos, casamento. É, assim, sem dúvida, o bolo que mais faz sucesso aqui no Instagram. Enfim, ele é, sem dúvida, assim, o meu carro-chefe em questão de visual. Eu faço diversos bolos, muita gente gosta de vários temas, mas o cerejeira é realmente o campeão aqui de vendas. Então, por isso, eu resolvi abrir o jogo para vocês e fazer a decoração ao longo dessa semana. E vamos fazer, então, como eu falei, massa, recheio, vamos fazer aí um monte de coisa. E vamos conversar também a respeito de precificação, redes sociais, fotografia, porque isso tudo realmente é muito importante. Não adianta só a gente saber fazer flor, só saber fazer bolo e não saber vender. O que a gente quer é realmente, tudo bem, ter reconhecimento é legal? É, mas não paga a conta. Então a gente tem que pagar a conta, tem que saber fazer tudo direitinho, porque às vezes a gente trabalha, chega no final do mês e aí a conta não fecha. Por quê? Porque a gente não está sabendo fazer o preço direito. Você está colocando um preço simplesmente porque você acha que vale aquilo e você está denegrindo o seu trabalho, você não tem noção de verdade, verdadeira do custo do que você está trabalhando. Então, não é só o custo, não é só farinha, ovo e açúcar. O custo gera tudo, olha, é luz, é o que você gasta de telefone, é o que você gasta também no pacote de internet, tudo isso é custo e isso tem que ser computado no final. Então, a gente vai conversar a respeito de tudo isso ao longo dessa semana e para os curiosos, no final da semana, sim, vou abrir a turma do Confeitaria Arte 2.0. Então, fiquem ligados porque vai ter muita coisa boa também para essa turma, muita novidade bacana por aí. E o curso tem muito conteúdo além do que eu já estou ensinando aqui ao longo desses dias. Beleza, não tiveram mais dúvidas, só falando que tá bonito, que vai estar maravilhoso, tá de parabéns. E eu ainda tenho aqui algumas florezinhas, eu vou fazer mais, inclusive para colocar na decoração desse bolo lá no final. E como eu expliquei aqui, não sei se todo mundo ouviu, mas eu vou repetir, a cerejeira é uma das poucas que eu não gosto, no caso desse projeto específico, que o bolo é só com cerejeira, eu não gosto de introduzir ele no bolo assim, pum. Então, por isso, inclusive, olha, o caule aqui ficou curtinho, porque a gente vai brincar com isso aqui na parte externa do bolo. E eu vou ensinar direitinho como vai fazer isso, tá bom, gente? Então, espero todos vocês a partir de amanhã. E nesse caso, a gente não vai fazer aqui pelo Instagram, vai ser no YouTube, não é isso, Fábio? Então vai ser no YouTube. Eu até vou dar uma passadinha aqui no Instagram pra gente conversar um pouquinho, fazer aquele esquenta, mas depois eu quero todo mundo no YouTube, porque lá a gente consegue focar muito melhor, tá bom? Então, um beijo para vocês, um ótimo domingo e até amanhã.